Boa noite. Hoje temos connosco Marisa Matias, cabeça de lista do Bloco de Esquerda do Distrito do Porto. Boa noite, Marisa. Boa noite. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu pelo convite. Marisa, para si, qual é a importância destas eleições depois de um falhanço de uma maioria absoluta do Partido Socialista? Todas as eleições são importantes, não é? Porque são momentos importantes de clarificação e acho que ainda mais num contexto em que, de facto, ao fim de 2 anos, grosso modo, de maioria absoluta, nós assistimos não apenas à manutenção de problemas muito sérios, como ao agravamento de alguns deles na área da saúde, na área da habitação, da educação, enfim. E por isso, creio que nas circunstâncias em que aconteceu a demissão do governo, não havia outra alternativa que não fosse essa, é a convocação de eleições, e por isso são muito importantes. E estamos num momento político particularmente tenso, e creio que também é importante, nesse sentido, percebermos em que ciclo político é que estamos neste país. Mas não temos discutido, se calhar, mais extremos do que ideias? Não sei, ou seja, eu acho que as eleições são o lugar de exceção para se discutir ideias e, pelo menos, os programas apresentam os seus partidos, alguns com muito atraso, mas não interessa, apresentam os seus partidos, peço desculpa, os seus programas. E dá uma oportunidade de poder confrontar essas ideias. Agora, obviamente, há depois toda uma dimensão mediática que não conseguimos controlar. E desse ponto de vista, creio que tem sido feito um favor gigante à extrema-direita neste país, não agora nesta campanha, mas nos últimos tempos, cujo preço ainda estaremos para ver qual é que vai ser a pagar, mas tem havido, de facto, um protagonismo exagerado do meu ponto de vista. Mas, Marisa, eu, mudando um bocadinho de assunto, os tempos são curtos, nós estamos em Vila Nova de Gaia, a Marisa concorre pelo Porto, e estamos a falar de um distrito que neste momento tem um problema complicado com a habitação. No programa do Bloco, o Bloco até é direito a dizer que a especulação nos está a tirar as casas, né? E fala inclusive também em trazer a estabilidade do arrendamento. Eu perguntava-lhe se é só a especulação, se também é o facto de estarmos neste momento a ver com um fluxo migratório muito maior, que faz com que haja necessidades maiores, e ao mesmo tempo como é que se pode resolver este problema, porque temos as pessoas com acesso à habitação quase proibitivo. Não? Sim, o problema da habitação é um problema nacional, mas com particular incidência em alguns distritos do país, e Lisboa e o Distrito do Porto são claramente, também no Algarve, mas claramente distritos onde se faz sentir mais. E com muita pressão no centro das cidades, com as pessoas a serem cada vez mais forçadas a ir, digamos assim, para as periferias do distrito, sem que necessariamente consigam poupar muito em termos de habitação. Se me permite a interrupção, há 2, 3 dias, numa consulta que fiz, para arrendamento, e estamos a falar de periferia, Gaia, mas mesmo Gaia periferia, o T2 mais barato custava 950 euros. Claro, é isso. O salário mínimo são 820. São preços completamente incompatíveis com os salários em Portugal. E essa é uma das razões que nós defendemos, que de facto tem que se consagrar a habitação como o pilar do Estado Social da Constituição, que nunca foi cumprido. Nós precisamos disso. Não precisamos apenas de medidas de apoio, e eu não vou fugir à sua questão, já lá vou, não precisamos apenas de medidas de apoio como apoio à renda, porque se nós continuarmos a ter medidas de apoio como apoio à renda, que são boas, mas que não chegam à maior parte das pessoas que precisam delas, só faz com que suba mais, exatamente. Se estamos a usar dinheiro público, se não houver um controle, um teto no preço das rendas, por isso nós defendemos um teto no preço das rendas, significa que estamos a transferir dinheiro público dos contribuintes para ajudar quem precisa, e bem, mas depois não combater a especulação. Também é preciso do outro lado, porque muitos dos portugueses são proprietários da sua casa e, portanto, com a subida das taxas de juro, passaram a ter prestações impossíveis de pagar à semelhança das rendas. Nós temos um banco público que se chama Caixa Geral de Depósitos, não podemos usá-lo para fazer pressão, colocar pressão no mercado imobiliário no sentido de baixar as taxas de juros, de maneira a que as prestações das casas destas pessoas possam baixar. Não sei para que é que nos pode servir esse banco público. Não estamos a falar de tirar dinheiro ao banco, estamos a falar de reduzir lucros e colocar pressão nos outros bancos para poder seguir. Se não seguirem, as pessoas podem transferir os créditos para a Caixa Geral de Depósitos. Agora, em relação à imigração propriamente dita, o problema da pressão da imigração não é da imigração residente em Portugal, é dos não residentes. É por isso que nós defendemos que não se pode vender casas a pessoas não residentes, porque isso faz em muitos países, faz no Canadá, faz na Nova Zelândia, faz em vários países que têm essa pressão. A mim incomoda-me muito, e devo dizer, já quando se fala da questão da integração e dos problemas que traz para a sociedade,
a imigração, não só pela pressão nas casas, é falsa, ou seja, o nosso problema não é... Claro que temos que ter mais casas também, porque falta alguma construção e não digo que não. Mas nós temos muitas casas que não estão a ser usadas. Mas quando se diz que as pessoas que vêm trabalhar para o nosso país nos colocam pressão e não se integram, que nem sequer falam a língua. Ora, quando quem vem e investe 500 mil euros numa casa e que fale chinês, por exemplo, que são largos milhares, já não há nenhum problema com a integração, nem sequer cá vivem. E os não residentes que investem no imobiliário são aqueles que, na realidade, investem porque sabem que podem ganhar dinheiro, porque vão criar especulação, vão aumentar os preços e podem fazer aqui um belíssimo negócio. Portanto, eu não creio que seja esse o problema. E, sobretudo, quando nós pensamos que há áreas na sociedade portuguesa, por exemplo, a agricultura e as pescas, em que 90% da mão de obra, 90% é trabalho imigrante. Sim, se este trabalho parar, nós não temos mesmo literalmente o que pôr na mesa para comer, nada. E, portanto, há sempre esta tendência de colocar a pressão em quem está em mais dificuldade, em quem tem menos, mas não é isso que está a criar o problema. Estamos a falar de 8% da população que contribui para a Segurança Social, que nos ajuda a pagar as pensões de reforma a quem está reformado, porque se não fosse assim nem sequer teríamos lucro na Segurança Social. E, claramente, precisamos de medidas para a habitação, para que as pessoas possam ter casas com rendas acessíveis ou com uma prestação acessível e que garanta esse direito básico a quem aqui vive e quem aqui trabalha. Agora, o problema grande está de quem vem de fora investir com base em programas como os Vistos Gold e outros, cujo investimento tem muito pouca tradução na produtividade ou na riqueza do país, mas que de facto são donos de uma parte do país que depois nos ajuda a estar neste caos. Mas também é um país inacessível à população em geral, porque não tem salários para esse tipo de habitação, nem para esse tipo de Claro, mas por isso é que eu vida. estou a dizer, colocar a pressão, e não foi por acaso que eu falei do trabalho imigrante na agricultura e nas pescas, colocar a pressão, dizer que não temos casas. Quando estamos a falar de alguma comunidade imigrante, que em alguns setores são 20 pessoas a dividir 2 quartos, não são esses que estão a tirar casas. Sim, quando formulei a questão, referi-me aos grandes centros. Mas eu não estou a dizer que com a pressão, eu estou a dizer que certas e determinadas pessoas, que não quero dizer o nome, usam muito este medo, criar esta... É triste, mas é assim, criar os conflitos entre quem tem pouco e quem nada tem, e deixar completamente livres os interesses todos, nomeadamente os imobiliários, e continuar a investir nos vistos gold. Para tudo isso há espaço. Não há espaço para proteger as pessoas. Agora, obviamente, nenhum país, nenhuma democracia se pode garantir a si mesmo se não tiver coisas tão básicas como dizer que as pessoas que aqui trabalham, as pessoas que aqui vivem, que aqui nasceram, podem pensar em ter acesso a uma casa e que possam pagar essa casa com o dinheiro do seu salário. E neste momento não está acontecendo. A habitação é um problema. A saúde também. Também. Numa altura em que houve investimento nesta área, os problemas persistem. Sim. O que é que está a falhar? Houve investimento, mas também houve muito desinvestimento, não é? Porque eu creio que em relação ao Serviço Nacional de Saúde nós estamos ainda a pagar muito seriamente os cortes drásticos que foram feitos ao Serviço Nacional de Saúde durante o governo da Troika, que nunca foram recuperados. Sim. E, portanto, obviamente, esperar-se-ia, diria eu, que um governo de maioria absoluta do Partido Socialista pudesse ter tido a vontade de investir mais e de reforçar. E voltamos à mesma situação. Nós, em Portugal, temos um problema estrutural de salários baixos. Na saúde também não é uma exceção. Em todas as categorias profissionais não é uma exceção. Portanto, nós temos que fixar profissionais de saúde, mas investir no Serviço Nacional de Saúde para garantir que esse serviço pode dar resposta a toda a gente. Obviamente, não dando resposta, tem que haver a capacidade, por exemplo, a lei das listas de espera, do tempo máximo de listas de espera, é uma lei do João Semedo, do Bloco de Esquerda, dizer que as pessoas não podem esperar mais do que aquele tempo e se não tiverem naquele momento no público poderão ir ao privado. Mas nós temos que garantir primeiro é que, de facto, temos essas condições. Aqui no Distrito, por exemplo, temos 2 situações muito graves. Póvoa de Varzim e Vila do Conde, há quanto tempo a promessa do novo hospital, ou se olharmos para Penafiel e percebemos as condições em que está a funcionar aquele hospital que serve tanto a população
do interior do distrito é impensável, sem reforçar as estruturas, por exemplo, a unidade de Amarante, que podia servir muito mais pessoas, se fosse requalificada, se tivesse mais condições e houvesse mais profissionais e mais meios. Portanto, é começar por aí, porque nós temos, mesmo neste distrito, e o país todo assim, infelizmente, não só temos pessoas que não têm acesso a médica de família, isso é transversal, também nas cidades maiores não têm, mas há zonas do país e deste distrito cuja cobertura do Serviço Nacional de Saúde é muito curta e, portanto, tem que chegar lá. E era esse investimento que seria necessário, como é evidente. Sem querer fixar nestes temas, nós temos, neste momento, o país a viver, como já falámos, problemas muito graves e estruturais e que estão a limitar, quase como quer dizer, a vida de mais de 50% da população, porque os privilegiados são cada vez menos. O Bloco é um partido com muitas bandeiras a todos os níveis. O que eu lhe perguntava neste momento, tem alguma bandeira mais prioritária, se quisermos dizer assim? Eu creio que aquelas que nós colocamos em cima da mesa, num cenário que possa haver uma maioria de esquerda no Parlamento e que estaremos disponíveis para fazer um acordo, colocamos as bandeiras principais, que são a saúde, a habitação, a escola pública e os salários, os rendimentos das pessoas. Salários e pensões. E essas, porque chegámos a um ponto em que, obviamente, isso não esgota o programa do Bloco. A escola pública em guerra neste momento também. Em guerra neste momento, mas também não há nenhuma razão para se continuar com este atraso na reposição do tempo de serviço dos professores. Nenhuma razão, e para não se valorizar as outras carreiras também na escola pública, porque quando nós falamos de Serviço Nacional de Saúde, não falamos só de médicos, falamos de auxiliares de saúde, falamos de técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, falamos de enfermeiros, e todos os outros profissionais. Quando falamos de escola pública, também não nos podemos esquecer dos próprios auxiliares e das pessoas que trabalham na escola pública e que têm tido, não têm tido nenhum reconhecimento nem capacidade de ter... Mas na questão dos professores, o Bloco não poderia, no primeiro mandato de António Costa, ter feito outro tipo de pressão para ajudar a resolver? Vamos lá ver. Para haver acordos entre os partidos é preciso que haja política. Para haver poder nesses acordos é preciso que haja força. E, portanto, o Bloco, eu creio que, se nós olharmos para trás para o que foi o período da geringonça, até chegamos à conclusão que as medidas que o Bloco conseguiu introduzir e alterar em relação ao que era o programa do Partido Socialista, nomeadamente em termos de recuperação de salários e de pensões, até foram bastante, digamos, superiores à força que foi traduzida nas urnas. Por isso também nos dá a garantia evidente, e acho que as pessoas têm essa experiência e viveram isso, naquele que foi o governo provavelmente com mais estabilidade dos últimos tempos em Portugal, que foi da geringonça. Acho que as pessoas têm essa garantia por isso mesmo. Com a força que tínhamos, que era proporcionalmente muito limitada em relação ao Partido Socialista, conseguimos fazer muitas alterações, muito longe daquilo que seria o nosso programa de governo, como é evidente, mas nós não estávamos a governar, nem tínhamos a maioria nessa correlação de forças. Se tivermos agora, e se houver a possibilidade, que espero que exista ainda, de ter uma maioria à esquerda, as pessoas já sabem o que é que vai acontecer. Ou seja, quanto mais força nós tivermos, mais conseguimos colocar pressão para que estes problemas sejam resolvidos. Marisa, porquê é que as pessoas devem votar no Bloco de Esquerda? Eu creio que por várias das coisas que disse aqui, mas sobretudo nós estamos num contexto político em que tem faltado soluções para os problemas concretos das pessoas. E o programa do Bloco de Esquerda é muito claro em relação a isso, e aquilo que temos feito e que sempre que tivemos a oportunidade de fazer foi para responder a esses problemas. Portanto, nós não vamos a lado nenhum no nosso futuro a dividir, a competir uns com os outros e a tornar este país num lugar que só pode servir para alguns, porque para os outros que não têm rendimentos suficientes não é um lugar onde se possa viver com qualidade de vida, o que nós chamamos a vida boa, não é? Com dignidade. E por isso as pessoas devem votar no Bloco se entenderem que o trabalho que temos feito e sempre que tivemos a oportunidade de fazer é um trabalho útil e relevante no sentido de resolver esses problemas. E sinceramente, obviamente eu sou muito suspeita, mas não encontro nenhum outro partido com forma tão consistente a defender não só esse programa como esses valores. Olhando para as sondagens, que valem o que valem, todos os dias nós devemos ser dos países com mais sondagens, todos os dias há uma nova. Sim. O Bloco, penso que a última hoje, que dava o Bloco na casa dos 4%. Sim. A pergunta que eu lhe faço, de forma direta, é se neste momento acredita num reforço de votação. Acredito. Acredito. Continuo a acreditar. E num reforço de representação. As sondagens, nós não devemos desvalorizar as sondagens, ou seja, acho que é uma arrogância enorme desvalorizar as sondagens, mas vou dizer que é a minha opinião pessoal, e portanto o meu partido até pode nem assinar por baixo. Eu acho que deviam ser proibidas sondagens durante períodos de campanha eleitoral, porque são instrumentos de condicionamento
do voto, porque as pessoas ficam com uma ideia criada e nós ainda agora tínhamos umas eleições nos Açores em que o PS ia ganhar sem dúvida nenhuma em todas as sondagens e acabou por ganhar a direita. Enfim, quantas vezes isto já aconteceu? Nas últimas eleições que o PS teve a maioria absoluta, estava longíssimo de ter, e houve uma transferência de voto de não sei quantos partidos com o medo da extrema-direita e que deram a maioria absoluta ao PS. Portanto, condiciona. A percepção que nós temos quando estamos na rua, em contacto com as pessoas, não é a de baixar a representação. Quando Pedro Nuno Santos afirmou que viabilizava o governo do PSD, que, do meu ponto de vista, serve apenas para afastar a extrema-direita do Parlamento, qual é o pensamento e a ideia do Bloco em relação a este tema? Eu não falo pelo Pedro Nuno Santos. Mas o Bloco... Não, se ele desistiu, se ele desistiu de uma maioria de esquerda, nós ainda não desistimos e acreditamos que é possível e, portanto, é assim que encaramos estas eleições. Há muito caminho ainda para andar, eu sei que faltam 2 semanas, que é pouca coisa, mas há ainda muito caminho para fazer, muita estrada para fazer, e eu acredito sinceramente que, no fundo, as pessoas deste país são pessoas que querem genuinamente o bem umas das outras e soluções coletivas. E a rua dá-lhe boas vibrações. Sim, não me posso queixar, mas é esse o sinal que temos tido. Agora, a simpatia não é necessariamente tradução de voto. E também temos que ter essa humildade de perceber que não é pelo facto de haver uma recepção muito simpática que isso significa que se possa transformar em voto. Agora, a sensação que eu tenho do contacto que tenho feito, e já fiz muitas campanhas, é de que há uma força de crescimento e não do contrário. Mas, obviamente, quando chegarmos às eleições, veremos e cá estaremos com humildade para aceitar todos os resultados. Não acha que as pessoas estão desacreditadas? Acho que estão profundamente desacreditadas e acho que estão com falta de elementos fundamentais da nossa vida, que é pensar que o futuro existe e que pode ser melhor e ter esperança nesse futuro. Mas também é para isso que cá estamos. Eu acho que estar na política é isso, é dar soluções de futuro às pessoas, que possa ser um futuro melhor. Neste contexto em que estamos atualmente, todas as conversas e os debates são muito contaminados por uma perspectiva precisamente diferente. Uns certos patriotas que são tão patriotas que a única forma que encontram de ser patriotas é dividir as pessoas dentro do próprio país. Nunca percebi bem essa noção. Mas a verdade é que eu creio que é preciso combatermos isso, e isso significa dar voz às pessoas, mas também dar-lhes soluções e dar-lhes alternativas. Marisa, muito obrigada. Obrigada.